meus queridos alunos, hoje para a nossa terceira aula do segundo nível, vai ser sobre dimensões, parte 2. Espero que estejam gostando, coloquem suas sugestões e críticas aqui nos comentários. Enfim, agora vocês podem ver que eu fiz uma mudança aqui no meu visual, porque mudar é sempre importante. A gente fala muito de mudança de consciência, né? Mudança de atitudes, mudança de paradigmas, para se viver essas experiências espirituais. Deve realmente existir mudanças, né? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui, ó, a nossa aula de hoje, que vai ser, deixa eu colocar aqui, apresentação de slides, sobre a continuidade aqui das dimensões, e hoje nós vamos falar da sétima dimensão, para também não ficar muito esticado, né? Ó, as dimensões. Bom, sétima dimensão. A gente na semana passada, nós falamos da sexta, né? Deixa eu só dar uma recapitulada, né? Ó, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, né? A primeira dimensão física, aquela dimensão bem obscura, pesada, isso falando aqui no quesito espiritual. A segunda dimensão também muito pesada, a terceira é a dimensão na qual nós estamos vivendo a realidade, né? É a nossa realidade física. A quarta já começa a dar uma expandida, mas ainda muito fixado na terceira. A quinta, né, já está melhorando aí, as condições espirituais já estão mais elevadas. A sexta, né, você já começa a materializar sonhos, as questões energéticas são muito mais afloradas. E chegamos na sétima dimensão. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Tá. Aqui, ó, nessa sétima dimensão, nós já estamos mais desapegados aos bens materiais, nós estamos mais evoluídos consciencialmente, nós já estamos mais entregues à espiritualidade, e nós já conseguimos aflorar a nossa essência, tá? Você tem maior percepção do plano astral, tudo é muito mais lúcido, há um encontro com seres evoluídos na dimensão espiritual. Então, é aqui que você tem um encontro unânime com os mentores, é uma dimensão mental, onde os seres já não possuem forma física que eu digo, já não possuem forma, na verdade, né? É uma luz. Aqui você é totalmente luz, você não tem forma, tá? E é uma dimensão onde existe a exoprojeção, você sai dos planos físicos, você sai do plano do umbral, né? Você já começa a encontrar aí ambientes mais limpos energeticamente, tá? Atingir essa dimensão requer muito treino, muita técnica, muita prática, mudanças de hábitos, mudanças de atitudes, quebra de paradigmas, você tem que se libertar dos sentimentos mais pesados. Não é fácil chegar nessa dimensão. Precisa-se de muito esforço. E nem sempre você vai estar alinhado a essa dimensão, tá? Oitava dimensão. Sensação de realização plena, alteração da consciência, muita meditação. A oitava, ela é uma linha da sétima dimensão, um pouco mais sutil, tá? Você, vivendo a oitava dimensão, é muito mais difícil, porque a felicidade plena é praticamente o estado de nirvana, o início do estado de nirvana. Então, na vida que nós levamos aqui, física, né, é muito mais difícil atingir esse patamar. As energias, elas são extremamente positivas para se concretizar projetos que envolvem o coletivo e o altruísmo. Energia consciencial, você tem aí também capacidades telepáticas, capacidades de vidência, suas questões mediúnicas ficam muito mais afloradas. A oitava dimensão é a dimensão das vidas passadas, é a dimensão onde encontra-se a roda de Sansara, onde você consegue visitar todas as suas vidas, né? É a dimensão da regressão e a manifestação, como eu havia dito, né, dos pensamentos altruístas, com seres de pura evolução. Para finalizar aqui as dimensões, temos a nona dimensão, que é onde você já é um ser excelso, né, na questão da mediunidade, clarividência e intuição, muito mais aflorados,
né? Você esbanja a sua criatividade, você desperta para a energia de cura, que é a famosa cura com as mãos. Você tem uma proteção completa contra os obsessores. Já entra na paz do nirvana, né? Você já entra num estado de nirvana onde reina realmente a sensação de serenidade plena, paz e tranquilidade, nada te afeta, tá? É uma energia de inspiração. Então, você aqui, essa dimensão é onde você aflora para questões de vidência mesmo, profecias, né? A nona dimensão é o portal que se abre para esse tipo de técnica, né? Esse tipo de habilidade, na verdade. Proteção dos amparadores e o desenvolvimento das capacidades cognitivas. É a dimensão, ainda não é a dimensão da perfeição, porque não existem apenas estas dimensões. Estas dimensões, elas são do nosso conhecimento, mas existe muito mais do que 9. Nós não temos ainda a capacidade de saber quantas. Por isso que ainda não é uma dimensão de perfeição, tá? De espiritualidade livre. As diferentes consciências, gente. As crianças, elas possuem uma consciência diferente devido à pureza e maldade. Quando nós somos crianças, né, nosso espírito em si, né, ele já viveu algumas experiências. Então, quando a criança vem ao mundo, quando a criança ela vem para cá, ela já vem com alguma carga emocional pré-definida, ela já vem com uma carga de pensamentos. E na projeção astral, essa consciência ela pode vir à tona. Então, você pode, sim, viver experiências que você viveu na sua infância e detectar como que é realmente a sua consciência. Que na infância, tudo é apagado. Por mais que quando você é criança, você está mais próximo da espiritualidade do que um adulto de 50 anos, a sua consciência, ela é apagada para viver uma nova vida, uma nova aventura, uma nova jornada, tá? Por isso que as crianças, elas são tidas como puras, que por mais que em vidas passadas elas tenham errado muito, elas vêm com uma pureza para poder buscar novos conhecimentos, para caber, né? Ela vem com o arquivo um pouco vazio, para poder caber novos conhecimentos, tá? E aí, no decorrer do tempo, no decorrer de suas experiências, ela vai conhecendo a maldade e vai se direcionando ao seu livre arbítrio. A partir dos 4 anos de idade, a criança já tem noção do que ela quer fazer, das escolhas dela. Ah, eu não quero brincar. Então, ela não quer. Ah, não quero dormir. Tá? Ela já tem uma noção mais definida do que ela quer. Tá? E o que acontece? Vem a educação da família. A educação vai moldar aquele indivíduo a ter suas escolhas mais definidas. Porque até então, para você ter suas escolhas mais definidas, você tem que ter um parâmetro, e esse parâmetro vem da família, tá? A projeção astral, ela vai quebrar alguns paradigmas nisso, tá? Por quê? Porque é um encontro consigo mesmo, da sua essência, você vai se ver como espírito. Quem é realmente o espírito que se aloja nessa caixa orgânica? Ok? Então, para você ter boas experiências de projeção astral, você vai ter que revisitar o seu modo de vida e você vai ter que identificar os seus níveis de consciência. Bom, o nível de consciência da inconsciência, tá? A inconsciência é um nível de consciência. É um nível baixo. Por quê? A consciência está adormecida. Você vive através dos seus instintos, que é comer, beber, transar, dormir. A pessoa que vive dentro do molde dos seus próprios instintos, sem ter a lucidez de questionar as emoções, de questionar as atitudes, de buscar melhorar alguns hábitos, né, para a sua saúde espiritual, é uma pessoa que vive num modo de vida de inconsciência. Então, essa pessoa, ela tem a consciência apagada, ela não acorda na projeção astral. Ela vive como um zumbi lá do outro lado. Se um projetor astral decide sair do corpo e ele vai visitar outras pessoas
que não tem o costume de se projetar com lucidez, como é que ele enxerga essas pessoas? Elas vão estar realmente lá do outro lado, por vezes acordadas, porém vivendo como zumbis. É como se estivessem vivendo vida de robôs. Então, ela vai, um projetor consciente, ele vai ver espíritos zumbis que não sabem o que estão fazendo, que perdem a rememoração quando acordam. Então, uma pessoa que se projeta de forma inconsciente, ela não vai se lembrar de nada, tá? Já a semiconsciente é aquela pessoa que está começando a despertar lá fora. Ela é uma pessoa que possui alguns reflexos de situações. Ela acorda no dia seguinte lembrando que alguma coisa aconteceu fora do corpo, que alguma coisa aconteceu no meio da noite, mas ela não vai se lembrar o quê, não vai se lembrar de detalhes, e às vezes vai pensar que é até um sonho, que não foi realmente uma projeção. Essa é a semiconsciente, ela começa a ter uma certa noção de que existe algo, tá? E no decorrer da mudança de atitude, quando ela começa a questionar suas atitudes, começa a viver com um pouco mais de serenidade, porque o segredo disso tudo, gente, é obter serenidade. Você pode até cair no meio do dia, né? Sofrer algum assédio, mas isso, dentro de um questionamento, vai fazer você levantar. Você começa a perceber, opa, por que eu tô sentindo isso? Isso aqui não é meu. Tem boi na linha, tem alguma coisa aí que tá errada. E aí você se interioriza, você ora, você medita e melhora o seu fluxo energético, tá? Uma dica que eu dou, gente, para trabalhar a consciência na projeção astral é mover as energias. Imagina um feixe de energia aqui no topo da cabeça que desce até os pés, várias vezes, até aumentar a sua velocidade. E você vai estar trabalhando os seus chakras e as suas energias, tá? Para se manter sereno, se manter equilibrado. E a consciência, gente, é quando você realmente desperta do outro lado, né? Você ganha lucidez, você percebe que você está fora do corpo, né? Você faz checagem de realidade, você conversa com outros espíritos, você interage com outras pessoas, você interage com outros ambientes, você viaja, você sai do planeta. Enfim, você começa a viver a projeção astral, tá? Então, esse é o nível ápice da consciência, é o despertar espiritual. Aí eu coloquei aqui para vocês consciências ovoides. O que são essas consciências? A gente tem que tomar um certo cuidado para identificar esse tipo de consciência, tá? A consciência ovoide é a consciência sem forma. Porque nós somos... Vamos pensar em espírito. Quando você sai do corpo, você está na forma do seu corpo. Eu estou como Vanessa, então quando eu sair do meu corpo e viver a projeção astral, eu vou sair como Vanessa. Então vou estar lá em espírito como Vanessa, tá? Quando é que a consciência perde a forma? Quando ela está no nível mental. Nosso corpo mental. Quando a sua consciência estiver no corpo astral, você vai se apresentar com a forma do seu corpo físico, tá? Você vai estar lá do outro lado, os espíritos que forem ver você, vão ver você como Vanessa. Olha eu aqui. Quando a sua consciência sair em corpo mental, que é um outro veículo de manifestação, né? Vamos dizer que seria um outro corpo dentro de nós, que é energético, tá? Você vai sair como uma luz, no formato de um ovo. Você não vai ter forma, tá? Só que existem dois níveis dentro dos ovoides, tá? Existem os ovoides densos, que são aqueles espíritos decaídos, que eles fizeram tanta na vida deles, para não falar palavrão aqui, né? Eles fizeram tanta coisa ruim, que quando eles saíram, quando esses espíritos, né, desencarnaram, ou até mesmo saíram em projeção astral, eles não saem mais na forma física, eles não saem mais na forma de como eles eram, né, do corpo. Eles se transformam em um ovo. E assim,
Na forma densa, é um ovo muito tipo físico, quase físico, gelatinoso, grosseiro, que não consegue se mover, que fica preso ao umbral. Então, se você, por acaso, sair do seu corpo físico e viver uma experiência de projeção astral, e estiver no umbral e se deparar com esses corpos ovoides, saiba que aquela consciência é uma consciência defeituosa, né? Animalesca. Só que existem as consciências ovoides do mental superior, dos seres sublimados, que são aqueles espíritos que já não necessitam da forma física para se manifestarem. Então, eles se manifestam em pura luz no formato ovoide. Porém, a diferença é que este ovoide, ele não será denso nem gelatinoso, mas uma pura luz redonda, tá? Então, são essas as diferentes consciências manifestadas no nosso universo. Vai depender unicamente das suas escolhas e das suas atitudes para se estabelecer nessas consciências, ok? Bom, gente, eu parei por aqui hoje. Para a próxima aula falaremos das ondas cerebrais, para não ficar com muita informação. Anotem no caderninho de vocês, estudem, leiam outros livros, procurem na internet. E espero vocês para a próxima aula, que nós falaremos das ondas cerebrais, tá bom? De cada nível de onda e qual a onda mais certeira para viver a projeção astral. Um beijo a todos e até a próxima aula.